Queridos irmãos e irmãs, estamos vivendo a 23ª semana do tempo comum, nestes primeiros dias do mês da Bíblia. Há 50 anos no Brasil, a Igreja realiza o mês da Bíblia. É o jubileu de ouro dessa iniciativa que atinge tantas pessoas em tantas comunidades cristãs. Cada ano é separado um livro da Bíblia para, neste mês, a ela dedicado, estudá-lo, aprofundar a sua mensagem. Em um ano se escolhe um livro do Antigo Testamento, no ano seguinte do Novo Testamento. E assim vai acontecendo uma alternância para alcançarmos toda a Bíblia de tempos em tempos. Ano passado foi um livro do Antigo Testamento, o livro do Deuteronômio. Este ano é um livro do Novo Testamento, a carta de São Paulo aos Gálatas. É muito interessante a mensagem desta carta de São Paulo aos Gálatas. Ela contém 6 capítulos de uma experiência missionária muito forte que o apóstolo Paulo fez na Galácia, anunciando ali o Evangelho de Cristo, formando novas comunidades. Os contratempos que Paulo enfrentou e venceu em relação à Galácia, aos Gálatas, são exemplares. O Frei Carlos Mesters, que é um frei carmelita, biblista, teólogo, ele neste ano, além de aprofundar a exegese da carta de São Paulo aos Gálatas, com a sua criatividade, juntamente com a equipe do mês da Bíblia, ele elaborou uma carta direcionada a Paulo, o apóstolo, contando para o apóstolo Paulo como é a nossa situação eclesial aqui no Brasil, os desafios que enfrentamos, as dificuldades que passamos, e foi depois apresentando as respostas a estas indagações através dos 6 capítulos da carta de São Paulo aos Gálatas. É um texto muito atraente, muito atual e ao mesmo tempo que nos ajuda no mergulho, na exegese, na interpretação da carta de São Paulo aos Gálatas. Ele chama a atenção que o apóstolo Paulo, àquelas alturas da vida dele, não estava ele próprio escrevendo, ele estava ditando o texto da carta aos Gálatas e alguém ia escrevendo. Quando chegou no epílogo, capítulo 6, na conclusão, Paulo mesmo pegou a pena e pegou ali, começou a escrever fortemente e disse: vocês podem notar pelo tamanho da minha letra, como eu estou aqui na ponta da caneta, trazendo as minhas respostas ao que está acontecendo na Galácia. O que aconteceu é que depois que o apóstolo Paulo anunciou o Evangelho na Galácia, vieram atrás os judaizantes para pregar, dizendo que o apóstolo Paulo nem esteve pessoalmente com Cristo. Ele se tornou apóstolo depois. Procuraram denegrir, desmerecer a vida e o papel do apóstolo Paulo. Disseram aos judaizantes que era sim essencial a circuncisão para se obter a salvação e se tornar um seguidor do Evangelho. Aí o apóstolo veementemente afirma do seu próprio punho, dizendo: quem quer que seja, qualquer um outro dos apóstolos ou quem quer que seja, até mesmo um anjo que vier aqui anunciar um evangelho diferente, seja desconsiderado, anátema,
excomungado, é retirado para fora da comunhão do verdadeiro Evangelho de Cristo. E assim nós percebemos que o apóstolo Paulo, que é autor da metade dos textos do Novo Testamento, deixa na carta aos Gálatas uma receita para os evangelizadores e evangelizadoras. Nós teremos oportunidade de retomar mais reflexões a respeito da carta de São Paulo aos Gálatas, para que nós, conhecendo mais profundamente esse livro da Bíblia, nós nos entusiasmemos mais e mais com a nossa tarefa missionária, para fazê-la de modo incansável, sem desistir, sem nos preocuparmos com resultados imediatos, mas com a criatividade do apóstolo Paulo, que através da sua carta e as outras comunidades por onde passou e organizou aquelas comunidades de fé, ele sustentou e alimentou a fé daquele povo através das cartas direcionadas àquelas comunidades. O Evangelho hoje, ele nos mostra Jesus nesta relutância com os fariseus e mestres da lei, que multiplicaram excessivamente os mandamentos, tirando o foco da lei do Senhor. A lei do Senhor é a vivência do amor. Jesus mesmo assim resumiu a lei do Senhor no amor incondicional a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Vale para recordarmos desta postura de Jesus, que chamou um homem que estava com a mão ressequida, que estava marginalizado porque qualquer deficiência física simbolizava no preconceito religioso algo de pecaminoso na vida da pessoa ou de seus ancestrais. Levanta-te e fica aqui no meio. Levanta-te, resgate a sua dignidade, não fique à margem, não fique marginalizado, venha para o meio como sujeito da sua história. Esta postura de Jesus é testemunhada na vida de tantos santos e santas. A nossa padroeira mesmo, Santa Rita de Cássia, nos dá esse testemunho. Para não me alongar, basta recordar que ela perdoou os assassinos do seu marido. Ela não ficou presa na pena de talião, dente por dente, olho por olho, mas ela superou através do amor perdoante do Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.